Pai de bondade e misericórdia. Ora, manachurica. A tua igreja está unida e reunida nesta tarde. Senhor, a nossa visita no templo nesta tarde é para ouvir a tua voz. Teu servo já se preparou durante o dia. Agora, Senhor, derrama da graça. Enchendo ele com essa unção, com essa coisa gostosa que nos renova, que nos alegra, que nos faz caminhar, estar em pé e firme, marchando adiante até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu rogo para o teu servo, pastor Leandro, nosso amigo, usa ele, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Desculpe, meu amigo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Pastor Mandu é um grande amigo, tem feito um grande trabalho na República Oriental do Uruguai. Que Deus abençoe muito a sua vida, Pastor Mandu, sua esposa, sua família e a igreja que está sob as suas ordens. Enquanto a igreja abre vossas Bíblias em Gênesis capítulo 6, versículo 5, eu quero informar a igreja que sábado, dia 9, estivemos no Instituto Penal de Uruguaiana, juntamente com o irmão Edenilson, e ali nós inauguramos um tanque batismal. Tanque batismal em um presídio, é o único no estado do Rio Grande do Sul. E ali já foi batizado uma pessoa no sábado. Nós temos uma direção ali no Instituto Penal, o seu Alcindo, muito amigo da igreja, amigo do irmão Edenilson, e ele tem abrido as portas para o Evangelho. Tem sido um companheiro na pregação da palavra que transforma, porque ele entendeu aquilo que todos os outros diretores deveriam entender. Que um lugar onde há palavra de Deus, evangelho, é muito fácil de trabalhar. Nós vemos ali o diretor tendo livre acesso entre os apenados, ele entra nos corredores, participa do culto, sem problema nenhum, porque Deus está naquele lugar. Também os irmãos nos informaram que ele já destinou uma sala para cultos. Antes era feito só lá fora, agora tem uma sala específica para fazer os cultos. No inverno vai ser uma bênção. Então, orem por esse trabalho. Deus vai dar vitória completa. Amém? O pastor Argemiro amanhã vai fazer alguns exames e precisou ficar hoje em casa para se preparar. Mas ele está bem, roga as orações da igreja. Também peço aos obreiros, suas esposas, que marquem nas suas agendas para o dia 21, ali na congregação Betel, uma reunião com todos os obreiros da casa do Senhor. Os irmãos encontraram Gênesis capítulo 6, versículo 5 até o 8, que diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres viventes, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Amém? Pode tomar o vosso assento. Neste dia eu meditava nesta palavra
e Deus colocou no meu coração para meditarmos nesse texto bíblico nesta noite. E eu fui buscar algumas referências, argumentos sobre esse texto que me chama a atenção e encontrei muitas coisas, as quais eu quero dividir com a igreja nesta noite. Queridos irmãos, a história da arca e do dilúvio, elas foram contadas desde o princípio por aproximadamente 270 gerações em muitas culturas. Todas estas histórias contadas, estes relatos, se assemelham àquilo que Moisés escreveu no livro do Gênesis. Muitos dizem que Moisés talvez tenha copiado de outros escritos e inventado o resto. Mas nós que cremos na palavra de Deus sabemos que isso é impossível, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, é pura e é fiel. Também nós encontramos que todas estas culturas que escreveram, que registraram a história do Apocalipse, ou seja, do dilúvio, elas têm como premissa dizer que naquele tempo falava-se de uma população má, em contraste com um homem justo. É lógico que nos escritos dos povos não se encontra Noé, se encontram outros nomes, mas a história, basicamente, a mesma história. Por isso, eu creio que não há necessidade de argumentação para dizer que eles copiaram da Bíblia, ou eles souberam dos seus antepassados e o que aconteceu e registraram. Passaram de geração para geração, mas nós cristãos sabemos que a palavra de Deus é verdade. Só para nós termos um pouquinho mais de fé, em Mateus 24:37, o próprio Cristo usou esta história para associar a eventos que ainda não aconteceram. Jesus disse assim: assim como nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos, para que nós possamos nos preparar, como bem falou o pastor Mandu, nós estamos vivendo em um tempo difícil e que nos leva a entender que o final está próximo. Se nós estivéssemos vivendo nos dias anteriores ao dilúvio, também não teríamos ideia do que aconteceria, porque era tudo novo o que aconteceria depois, durante o dilúvio. E hoje, nós também cremos pela fé apenas. Mas é interessante que nós venhamos entender o que aconteceu naquele passado, para que possamos nos localizar na história para estarmos preparados para o dia do arrebatamento. Queridos irmãos, os dias anteriores ao dilúvio, os dias de Noé, trazem algumas peculiaridades e nós vamos entender. Primeiramente, que Deus não agiu por ser uma divindade má, por ele simplesmente ter um desejo que brotasse no seu coração de fazer o mal para a humanidade. O Deus que nós servimos é justo e ele não faria o mal simplesmente por querer fazer o mal. Havia uma causa, e essa causa nós encontramos no versículo 5 que lemos. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração delas
eram continuamente mal. Este foi o motivo, a causa de Deus ter agido contra a humanidade naquela situação. O Espírito de Deus estava profundamente entristecido com a sua criação. E nós vamos ver que Deus se entristece. Em Efésios 4:30 nós vamos ler: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É sinal que nós, seres humanos, a humanidade em si, nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que o nosso coração faz brotar, entristece o Espírito Santo de Deus. E naquela ocasião, ele estava entristecido. Mas é interessante nós sabermos que Deus é um Pai que tem sentimentos. Assim como nós temos sentimentos, nos magoamos, nos entristecemos, Deus também se entristece com as nossas ações. Não está no trono apenas procurando os nossos erros para aplicar uma punição, não é isso que Deus faz. Mas Ele observa as nossas vidas, dia após dia, porque Ele é extraordinário, afetuoso, é um Deus santo, misericordioso e justo. Mas a sua ira se acende contra todo e qualquer tipo de pecado. Deus é justo, é santo, é misericordioso, piedoso, estende a sua mão para nós quando nós necessitamos, mas Ele não gosta do pecado. Nós podemos entender o seguinte: Deus nos ama e não vai deixar de nos amar. Nós podemos pecar, mas Deus continua a nos amar. O problema é o pecado. E se nós pendermos para o pecado, Deus age. Deus agiu assim com o povo de Israel. Queridos irmãos, em todo o relato dos dias anteriores ao dilúvio, Deus é o ator principal. Às vezes nós falamos em dilúvio, logo vem à mente Noé, vem à mente a arca, mas Deus é quem está no controle de todas as coisas. Foi Ele que foi afetado. Deus criou o homem e não esperava isso do homem, essa decadência moral. Na história nós encontramos esse Deus enlutado, de coração partido pela imoralidade da criação que Ele fez com as suas mãos, com tanto amor, a coroa da criação. Nós temos exemplos. Em Isaías 63:10, nós lemos: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e Ele mesmo pelejou contra eles. Isto é resultado da desobediência do povo de Israel. Quando peca-se contra Deus, nós entristecemos o Espírito Santo e o próprio Deus, Ele age contra nós. Então nós precisamos ter o cuidado de não entristecermos a Deus, para que não venhamos sofrer as consequências. Jesus também falou em Mateus 23:37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Veja como Deus, Ele quer relacionamento, quer estar junto, quer obediência,
mas nós somos o problema. O nosso coração mau é o problema. As nossas atitudes pecaminosas, a nossa natureza adâmica, ela nos distancia de Deus quando nós não sujeitamos esta natureza à palavra de Deus. Provas de que Deus se entristece com as nossas atitudes. Isto aqui são provas. O pecado lhe causa sofrimento, dor no coração de Deus, dá início a juízo para com a sua criação. Por isso, nós precisamos sempre estarmos atentos às ordenanças de Deus, à obediência a Deus, à sua palavra, para que não venhamos cair na decadência moral, assim como caiu o povo que viveu antes do dilúvio. A única forma de salvar a humanidade naquela situação era exterminar toda a humanidade e recomeçar. A humanidade caiu em uma profundidade tão grande de pecado que Deus tomou por decisão eliminar a humanidade. O versículo 6 diz: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano, isso lhe pesou o coração. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Porque a humanidade entristeceu o Deus bondoso e poderoso que nós servimos. Podemos perguntar, mas Deus não poderia restaurar? Por que Deus permitiu que o pecado chegasse a níveis alarmantes, como a Bíblia nos ensina? Às vezes, nós nos questionamos a palavra de Deus, questionamos Deus, mas isto está firmado na soberania de Deus, e não nos cabe questionar. O que nos cabe é obedecer a sua palavra. A prova está ali. Será que isso nos causa medo, nos causa temor? Nos causa angústia de talvez entendermos que o pecado pode levar Deus a agir contra a humanidade? Isso já é uma realidade. Porém, como Deus é compassivo, Ele está dando tempo para que a humanidade se acondicione à sua palavra, obedeça a sua palavra, para que nós não venhamos cair no descrédito de Deus, e Ele venha agir contra nós. No dia do arrebatamento, muitos ficarão de fora, e estes lembrarão daquilo que ouviram, do que leram, do que deveriam seguir e não seguiram, assim como aconteceu no dilúvio. Mas será tarde demais. Queridos irmãos, a única saída da humanidade é não se deixar corromper pelo pecado que tão de perto nos rodeia. Nós vivemos dias onde o pecado bate à porta, assim como aconteceu com Caim. Basta nós abrirmos a porta e pecarmos. É uma decisão do ser humano. Nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Por isso não há como nós colocarmos a culpa em Deus ou questionarmos as ações de Deus, porque Deus nos dá a saída, Deus nos mostra o caminho, Deus nos dá condições para que nós vivamos para agradar a Ele. Mas se nós não queremos, a decisão é totalmente nossa, a responsabilidade é totalmente do ser humano. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a maior realização de Deus, a obra-prima da criação. E nós vemos que em Salmo
Salmo 8, 5 e 6 diz assim: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, se tratando do homem, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Olha a posição do ser humano, a coroa da criação, algo mais importante que Deus criou, porque isto, nós, os seres humanos, Deus criou com as suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança, e colocou em um patamar superior às demais criações. Mas o homem não entendeu, porque não demorou para que pecasse no jardim do Éden. E o livre-arbítrio foi usado com essa liberdade para buscar a autogratificação, os prazeres mundanos que a vida oferece. O homem não entendeu que Deus queria que o homem o adorasse de todo o coração, obedecesse todas as suas leis, para viver eternamente com Deus, no jardim plantado por Deus, para ter paz e harmonia para sempre. O homem não entendeu isso. Então, a humanidade caiu em queda livre, na ruína do pecado. Por quê? Porque os nossos pais acreditaram na mentira da serpente e deixaram de crer no Deus que havia feito tudo isso para eles. E hoje não é diferente. As mentiras que o mundo nos conta, as mentiras que nós ouvimos todos os dias, o inimigo tentando nos derrubar, nos derrotar, muitas vezes são muito mais ouvidas com atenção. Nós ouvimos com muito mais atenção do que damos atenção à palavra do Senhor. E isto é uma realidade. Por quê? Porque o nosso coração é mau, porque nós queremos desfrutar daquilo que os prazeres do mundo oferecem. Mas nós precisamos aprender com este povo antediluviano. Deixaram de obedecer a Deus Todo-Poderoso para seguir o caminho da perdição. E quantos fazem isso todos os dias? Por coisinhas, por prazeres que a vida oferece, nós trocamos. E há poucos dias eu ouvia o pastor Cláudio Gama pregando uma mensagem, ele dizendo: o Cristo crucificado é trocado por alguns minutos de prazer no sexo, por alguma carreira de pó branco. O Cristo crucificado é trocado por coisas tão banais que o pecado, depois de praticado, traz uma vergonha tão intensa para o ser humano que muitas vezes não tem coragem de retornar para os caminhos do Senhor. Nós vivemos esse tempo. Mas, continuando, esse capítulo 6 de Gênesis é uma mancha na história da humanidade, porque ali mostra quem realmente somos, não é quem realmente eram eles, porque o nosso coração é o mesmo coração que eles tinham lá, não é uma criação diferente, eram seres humanos como nós somos, e nós não somos melhor do que aqueles que estão lá fora servindo o inimigo, nós somos os mesmos, porém arrependidos dos nossos pecados. Nós não somos melhor do que ninguém. Queridos, esse momento constrangedor da história levou a um fim sem volta. Se não se arrependeram, perderam a sua vida e a sua salvação. E é o que aconteceu. E é o que acontecerá
se nós não dermos ouvidos à palavra do Senhor. E o que fez o homem? Gênesis 1 e 28. Vamos ver um exemplo aqui do que o homem fez para trazer Deus a tomar essa atitude. Gênesis 1 e 28 diz: sejam férteis, multipliquem-se. Eu creio que não havia dificuldade nenhuma para o crente, ou seja, para Adão e Eva, multiplicar na face da terra. Era algo simples, era algo fácil para o ser humano. Mas o que o homem fez? Ele pegou esse presente de Deus e corrompeu. O que nós temos hoje? O sexo é, hoje, a coisa que mais se deturpou na história da humanidade. Aquilo que deveria ser prazeroso dentro dos princípios bíblicos, hoje nós temos a perversão, a pornografia, a homossexualidade, lesbianismo, adultério, fornicação e tantas outras coisas que Deus não criou, mas que o homem deturpou o sexo para isso. O prazer de Deus não foi suficiente para o homem. O homem quis mais e caiu no pecado sem volta. Eu creio que Deus, olhando do céu, olha para a humanidade e pensa: não era para ser assim. Por que o homem não entendeu? O que faltou para o homem entender os propósitos do Deus Todo-Poderoso? Queridos, Deus plantou o jardim para o homem viver em paz e harmonia, mas o pecado levou à violência. A paz do jardim se deturpou quando o homem foi tirado do jardim por causa do pecado, e logo começou a violência de um irmão contra o outro. Caim matou Abel. E quando chegamos aos dias anteriores ao dilúvio, o pecado chegou a nível extremo, conforme vemos no versículo 5 que lemos e continuamos lendo. Continuamente mal, o coração deles de todo era continuamente mal. Se hoje era mal, amanhã era pior. E no outro dia era pior ainda. Sempre mais mal, um dia após o outro. E Moisés afirma que todo pensamento de todas as pessoas era mal continuamente. O tempo todo. Eles acordavam ansiosos para pecar, para fazer maldade, para praticar o mal desenfreadamente. Esta era a realidade do povo anteriores ao dilúvio. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Esse é o coração que nós possuímos, que nós temos, enganoso. Chegou então a depravação total do pecado no mundo, totalmente depravado. Considere o fato: toda a humanidade praticar pecado, injustiça, violência, os efeitos serão devastadores, e era isso que aconteceu, porque toda a humanidade praticava estas coisas. A injustiça desenfreada, porque não havia lei, não havia Bíblia, não havia um padrão de moralidade, não havia uma justiça, não havia punições nem restrições, muito menos exemplos, mas havia crueldade, hostilidade, imoralidade,
Tudo o que distanciava o homem de Deus havia naquele tempo. E eu fico a me perguntar, se o coração do homem é realmente mau. Vamos analisar uma situação. Se houvesse uma pausa nas restrições, se houvesse uma pausa na moralidade e tudo fosse autorizado e ninguém pudesse dizer para nós que isso é errado, que não pode fazer, o que nós faríamos se nós tivéssemos 24 horas de liberdade para fazer o que nós quiséssemos? Não vamos nem listar. Porque se Deus não está vendo, se o meu pai não está vendo, se o meu pastor não está vendo, eu faço coisas que desagradam a Deus, imagina se eu tivesse 24 horas sem restrições. Esse é o coração humano que está dentro do meu corpo, está dentro do teu corpo. Estes somos nós. Queridos, mas tem uma mudança na história desse capítulo 6, quando Deus encontra Noé, versículo 8, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Nem tudo estava perdido. Nesta anarquia do pecado, da decadência moral, alguém não tinha se corrompido. Mas é interessante notar que Noé não se tornou justo naqueles dias. Ele era justo. Por quê? A Bíblia diz que ele era íntegro, inculpável, homem de caráter, tinha reputação moral, decente, civilizado. E se nós vamos ver os seus ancestrais, nós vamos ver que ele vem de uma descendência que trouxe a moralidade junto e foi passando de geração em geração. Porque começa em Adão, aí quando Caim pecou, seguiu o caminho da violência, Deus diz que Sete, irmão de Caim, ele continuou servindo a Deus. Ele não se perdeu, mas manteve a fé em Deus. E então veio Enos, Enoque, que andou com Deus, Matusalém, Lameque e Noé. Todos estes homens, eles seguiram a Deus. Noé tinha uma família firmada na palavra de Deus, uma família de fé, que confiavam em Deus. Então Noé vinha de uma raiz que manteve ele íntegro, justo, para que Deus o usasse no momento certo. E o momento certo chegou no momento em que Deus havia de exterminar a humanidade. Trazendo para os nossos dias atuais, o que nós precisamos hoje? Vivemos em um mundo de tribulação, de pecado, de anarquia moral. Tantas coisas que nós vemos que antigamente nós até nos apavorávamos. Mas hoje parece que se tornou normal. Mas lá no fundo do coração, na nossa consciência, nós sabemos que algo está errado. E nós nos preocupamos com os nossos filhos, com as próximas gerações, o que nós vamos fazer? Aqui temos um grande exemplo. Os pais de Noé deixaram um legado para Noé. E é por isso que ele fazia toda a diferença em um mundo corrompido. E eu estava interessado em saber mais, e quando Deus fala com Noé, e diz para ele que vai exterminar tudo, e manda ele fazer esta arca, eu imaginei, mas Noé deve ter questionado Deus, porque fazer algo que nunca foi feito, para enfrentar um dilúvio que nunca tinha havido nem chuva na terra, serviria de zombaria. Mas o Espírito Santo disse ao meu coração: zombado ele já era,
porque ele era diferente em uma geração corrompida. Assim como nós somos hoje. Muitos zombam, criticam o Evangelho, nos chamam de loucos. Noé enfrentou a mesma coisa antes de fazer a arca. Fazer a arca para ele foi mais um desafio, no mesmo ritmo que já estava sofrendo. Mas ele tinha os filhos. O legado que recebeu dos seus pais, ele continuou, deixando para os seus filhos. Ele era o certo entre os errantes. Era o santo entre os pecadores. E quantas vezes, lá na escola, eu ouvi muito o crentinho, o pastorzinho, olha a irmãzinha, zombam da nossa fé. Mas isso é tudo para a glória do nosso Deus. Quando enfrentamos as zombarias, as críticas, nós estamos construindo a nossa arca, porque a arca não foi apenas para fazer nas horas vagas. Noé levou 120 anos para construir a arca. Quando ele recebeu a ordem, os seus filhos nem eram nascidos. Mas ele começou a construir a salvação da sua família, desde antes deles nascerem. Às vezes nós tomamos atitudes erradas. Depois que o meu filho crescer, aí eu vou me dedicar. Depois que eu conquistar tal coisa, então eu vou fazer a obra. Depois que eu conquistar a minha tão sonhada família, então eu vou ter fé, fidelidade a Deus. Noé é um exemplo. Quando ele recebeu a ordem, ele começou a construir e não parou mais. Ele não tinha como terceirizar o serviço, assim como nós não podemos terceirizar a nossa construção, porque esta construção vai nos dar salvação no momento em que for necessário para nós. Quando vir Cristo nas nuvens, a nossa arca deve estar pronta, para que nós possamos nos salvar, não apenas nós, mas a nossa família. Nós vemos aqui o ambiente que vivia Noé, e falei também sobre quem era Noé no meio desse povo corrompido. Só para dizer para você, meu irmão, que naquela sociedade, somente Noé tinha condições de aceitar tão grande desafio, porque ele tinha fé em Deus. Todos os demais não tinham, mas ele tinha, ele confiava, ele tinha relacionamento com Deus, ele sabia ouvir a voz de Deus, a ponto de que quando Deus falou, deu a ordem, ele não questionou. Por quê? Conhecia a voz do Todo-Poderoso. Se Deus te desafiar hoje, você conhece a voz de Deus? Você sabe que é Deus que está te mandando fazer tal coisa? Nós precisamos desse relacionamento. Nós vivemos como Noé no meio de uma geração má, corrompida, que ama o pecado, que criam leis para institucionalizar o pecado. Mas nós não podemos nos amoldar aos propósitos do mundo, porque os princípios e os valores que nós temos na nossa vida e seguimos não são daqui, são dos céus. São estes princípios que nós precisamos colocar como valores, para que nós possamos andar livremente na direção que Deus já definiu para nós. Aquela geração não sabia o que eram limites, não tinham leis, não havia padrões de moralidade nenhuma. Mas esta geração tem limites, porém estão extrapolando os limites. Tudo aquilo que era moral hoje não é mais.
O que era verdadeiro hoje é mentira para muitos. Mas a igreja do Senhor, que ouve a voz do Senhor, que tem comunhão com Deus, sabe ouvir a voz de Deus, não pode se corromper. Não podemos extrapolar os limites. Queridos, enquanto falamos de Jesus para esta geração, não podemos deixar de ir construindo a nossa arca. Enquanto Noé construía, provavelmente ele falava: vai vir um dilúvio, construam para vocês. Mas não deixava de fazer o seu trabalho, de construir. Mas ele falava. E nós precisamos fazer isso. Esta construção é diária, é de manhã até a noite, é 7 dias por semana, é 30 dias por mês, e não pode parar, porque se pararmos, corremos o risco de não estar prontos para o dia do Senhor. Noé creu que viria chuva, algo que nunca havia caído dos céus. Mas ele creu porque ele sabia em quem a sua fé estava firmada. Nós cremos no arrebatamento prometido por Jesus, mas é algo que não aconteceu. Mas nós cremos pela fé, porque nós sabemos que existe um Deus. Por isso eu peço a você, querido, não perca a fé, mas construa a tua arca diariamente. Não se permita a se amoldar com a conduta desse mundo que nos pressiona todos os dias, tentando contra nós. Prove para o mundo que é possível sim viver uma vida verdadeira, de fidelidade, que agrada a Deus. Não importa aonde estamos, nós precisamos ser luz, precisamos salgar, porque nós somos chamados para isso, para que no dia do Senhor nós estejamos prontos, com a nossa arca pronta, que possamos convidar os nossos filhos para a salvação e não perder ninguém. O tempo que Noé viveu foi o tempo que mais se corrompeu a humanidade. A história diz que chegaram a níveis alarmantes de pecado. Para Deus tomar esta decisão, era demais. Às vezes nós observamos alguns pecados, algumas coisas que acontecem, e nós mesmos nos questionamos: Cristo está voltando, Deus vai tomar providências. Imagina como era lá no passado. Por isso, nós precisamos observar os princípios, valores, porque moralmente nós somos em nível mais altos do que o mundo. Apesar de sermos os mesmos, arrependidos, pecadores arrependidos, e temos um Deus que nos direciona, que nos ama, que é piedoso e quer nos salvar, quer nos levar para o céu. Por isso não podemos deixar de confiar nesse Deus, que tem propósito, que tem para onde nos levar e quer, porque Ele nos ama. Não deixe de observar a palavra do Senhor. Ela nos limpa, nos molda e nos faz viver uma vida verdadeira, de fidelidade, de pureza, mesmo no meio de uma geração perversa. Amém? Nos coloquemos em pé. Se alguém quiser passar aqui diante do altar, você pode vir, nós queremos orar por você. Mas não esqueça da palavra do Senhor.
Nós temos vivido dias tão difíceis, muitas coisas acontecendo, muitas pessoas perdendo as suas vidas por coisas banais, mas precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Se nós continuarmos fiéis, se não nos deixarmos vencer pelo mundo, nós chegaremos lá. A dificuldade vai aumentar, pode ser mais difícil, mais desafiador, mas nós temos um Deus que nos fortalece, que nos esforça, e lá chegaremos para a glória de Deus. Amém? Se não tem ninguém, nós vamos orar a Deus. Oremos pelo pai da irmã Cláudia. Qual é o nome do seu pai, irmã Cláudia? Antônio. Vamos orar pelo irmão Antônio. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós chegamos na Tua presença nesta noite, agradecidos a Ti, Senhor, por este culto de ensino, onde falamos a Tua palavra, ensinamos, Senhor, para que não venhamos perder a nossa fé em Ti. Vivemos em um mundo difícil, de tribulações, de angústias, de perseguições, mas é possível sim nós vivermos uma vida de santidade diante de Ti, dentro dos parâmetros bíblicos, para não errarmos contra Ti. Querido Deus, abençoa a noiva do Cordeiro, esta que se reúne, esta, Senhor, que ama a Tua palavra, esta igreja que faz de tudo, Senhor, para não pecar contra Ti. Sabemos que o mundo nos ataca, o inimigo nos ataca, mas nós confiamos em um Deus que tudo pode. Os nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo. Querido Deus, abençoa, Senhor, faça a Tua vontade, dê saúde para o pai da irmã Cláudia, o irmão Antônio. Tu conhece a necessidade, os demais pedidos que aqui foram falados, Senhor, de pessoas que creem no poder da oração da fé. Senhor, faz a obra completa, abençoa a Tua noiva, vai conosco para os nossos lares, nos guardando, nos protegendo de todo mal, e o Teu nome, ó Pai, seja glorificado para sempre. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos dizemos: amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.